Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, galera? A pessoa tá atrasada hoje, tá, gente? Vocês perdoem. Mas vamos lá. Hoje, dia 7 de agosto. E nós vamos para mais um estudo aqui, né? Uma leitura. Neste capítulo do dia 7, ele começa a falar sobre o adultério. E aí, deixa eu só tentar arrumar essa. E aí, o seguinte. Ele começa a falar o adultério, né? E aí a gente já sabe também, né? Os frutos que isso pode causar para a vida e para a família, né, das pessoas. Não é novidade para ninguém, mas pode ter um fim muito trágico. Quantos matrimônios, né, não foram terminados, né, dissolutos por causa do adultério. Rompimento da aliança, né, gente? E aí o que acontece? O que leva, né, as pessoas a escolher isso? O que leva uma pessoa a cair na proposta, né? A gente fala muito, né, que a proposta, muitas vezes, ela te afasta do seu propósito. No caso do matrimônio, a proposta, ela te leva para longe da sua causa. Porque a partir do momento que você adquire um matrimônio, você está aliançado, né? Você está aliançado à sua esposa ou ao seu marido. E aí, se você vai e cai na primeira proposta que te fazem, você está rompendo essa aliança. Mas, acima de tudo, esse romper de aliança, ela é principalmente com você mesmo. Porque quando você adquire um matrimônio, você faz uma aliança, né? Com a sua esposa e com Deus. Então, as pessoas, às vezes, acham que elas praticam adultério e tá tudo certo. Elas só estão ferindo ao outro. Não. A primeira coisa que você está ferindo é a você mesmo, porque você está rompendo com a sua palavra. Tem muitas pessoas que cometem o adultério e que o arrependimento é tão grande que essas pessoas não conseguem se livrar depois da culpa. E isso é algo muito sério. Então, assim, são coisas de minutos, né? Que tem uma consequência para uma vida toda. E, às vezes, para um rompimento até de uma família. Então, é exatamente desse assunto que ele vai tratar agora, né? E aí ele começa falando: meu filho, guarda minhas palavras, conserva contigo os meus preceitos. Observa meus mandamentos e viverás. Guarda meus ensinamentos como pupila dos teus olhos. Traze-os ligados aos teus dedos. Grava-os em teu coração. Dize a sabedoria: tu és a minha irmã. Para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que tem palavras lúbricas. Estava eu atrás da janela de minha casa,
e olhava por entre grades. Então, primeiro ele começa a falar: guarda minhas palavras, conserva os meus preceitos. Por quê? A partir do momento que você está buscando a sabedoria, né? Você tem a capacidade de discernir e de ser mais inteligente nas suas escolhas. Então, o sábio, ele sempre vai continuar buscando a sabedoria. E o tolo tem que buscar conhecimento, buscar equilíbrio, buscar o bom senso. Então ele fala: conserva, diga para a sabedoria, tu és a minha irmã. Diga à inteligência, chama ela de minha amiga, para que ambas te livrem da mulher alheia. E aí começa: estava eu olhando pela janela da minha casa, ou seja, o que você está fazendo à toa olhando pela janela da casa, né? E aí fala: vi entre os imprudentes um jovem adolescente incauto. Passava ele na rua perto da morada de uma dessas mulheres e entrava na casa dela. Era o anoitecer, na hora em que surge a obscuridade da noite. Eis que a mulher sai ao encontro, ornada como uma prostituta e o coração dissimulado, ou seja, ele estava pela janela observando como que é que sempre acontece, né? Então, vinha um jovem passando pela rua, uma mulher já estava à espera, né? Esperando ali qual que ia ser a vítima dela do dia, né? Eis que a mulher sai-lhe ao encontro, ornada como uma prostituta, coração dissimulado, inquieta e paciente. Seus pés não podem parar em casa. Uma vez na rua, outras na praça, em todos os cantos, ela está de emboscada. E aí o que acontece? A mulher, todo dia, né, ela sai esperando quem vai ser a vítima do dia. A pessoa, às vezes, que comete, né, o adultério, tem gente que se vicia com essa energia, vicia com essa adrenalina, né? Isso é uma forma de quê? É uma forma de você cada vez mais ir se matando aos poucos. Porque como que pode uma pessoa viciar numa prática dessa? E aí começa. Ela abraça o jovem e beija com um semblante descarado e diz-lhe: tinha que oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje cumpri meu voto. Por isso saí ao teu encontro para te procurar e achei-te. E aí o que acontece? Este jovem mesmo que saiu pelas ruas, ele simplesmente estava pelas ruas, né? Ele não estava à procura de nada. Só que às vezes o que acontece é exatamente isso. Nós estamos pelas ruas esperando nada, perdidos, indo de um lado para o outro sem saber para onde ir. E é exatamente às vezes nestes momentos que a armadilha aparece. E que se a gente não está firmado na palavra e que se a gente não pratica a sabedoria, o que acontece? A gente cai. Então é exatamente isso que ele está falando. Cuidado. Cuidado quando você está pela vida de um lado para o outro sem saber aonde você está indo. Para que você está indo. Onde que você está querendo chegar. Isso não vai te levar, né, à vida. É exatamente isso que ele está falando aqui. E aí, ela continua: ornei a minha cama com tapetes, com estofos recamados de renda no Egito. Perfumei meu leito com mirra, com aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos de amor até o amanhecer. Desfrutemo-nos da voluptuosidade.
pois o marido não está em casa, partiu em uma longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e se voltará lá pela lua cheia. E aí seduziu o jovem à força de palavras, o arrastou com as lisonjas de seus lábios. O jovem sai como um boi levado ao matadouro, né? Como um cervo que se lança nas redes, até que a flecha lhe ultrapassa o fígado, como o pássaro que se lhe precipita para o laço, sem saber que se trata de um perigo para a sua vida. Então, gente, o que acontece? A gente precisa traçar uma meta, precisa traçar um alvo, precisa ser mais intencional. Não sair por aí de um lado para o outro, sem saber onde quer chegar, sem saber para onde ir. Quando você é intencional, quando você tem um alvo, você tem uma meta, você está caminhando pela rua e você não está caminhando pela rua sem saber onde você quer chegar. Se alguém te parar, se alguém te fizer uma proposta, se alguém simplesmente quiser armar para você, você está mais atento. É isso que a gente precisa fazer. E aí aqui ele continua. E agora, meus filhos, prestai atenção às minhas palavras, que o vosso coração não se deixe não se deixe arrastar para seguir essa mulher, nem vos extravies de suas veredas. Se você tem um alvo, uma meta, você não extravia. Se acontecer alguma proposta, você vai saber identificar facilmente. Então é exatamente esse o segredo. Tenha a meta e o alvo traçado, tenha um plano. Se você já se casou, se você está aliançado com alguém, faça planos, né? Qual que vai ser as minhas atitudes para que o meu casamento, meu matrimônio seja cada vez mais um casamento de vida, um casamento, uma aliança, né? O que eu tenho que fazer, o que ela tem que fazer. Escreva. Seja intencional nas atitudes. E aí ele fala, porque numerosos são os feridos por ela, e considerável é a multidão de suas vítimas. Sua casa é o caminho da região dos mortos, que conduz às entranhas da morte. Então, o que eu sugiro, né? Que a gente busque cada vez mais, de todo o coração, conhecimento. O conhecimento, gente, leva a gente ao entendimento, que leva a gente ao discernimento. Que a gente precisa fazer a aplicação disso, porque não adianta nada fazer o sacrifício de vir aprender a leitura, ler, estar em contato com a palavra e não colocar em prática. Não adianta de absolutamente isso, nada. O conhecimento sem a ação é a mesma coisa de não saber. E aí, a sabedoria, né? Buscar sempre a sabedoria, fugir da tolice, né? E o mais importante, ser temente a Deus. Que significa o quê? Obediência. Essa prática é uma prática que não alegra o coração do Senhor. Além de você estar quebrando uma aliança, você está indo de contra o Senhor. Então, o capítulo 7 fala exatamente sobre isso. E eu convido a vocês a ler com calma, fazer a oração. Se você já recebeu esse tipo de proposta, se você está nesse tipo de prática, abandone isso imediatamente.
Se você não está e conhece alguém, dê conselhos a essa pessoa. Tire essa pessoa dessa vida. Explique para ela que não vai levar ela a nenhum lugar. Que a gente possa ser sal e luz para a vida das pessoas. E que a gente possa ser profeta, acima de tudo. Ajudar para que as pessoas simplesmente abandonem esse tipo de prática. Tá bom? Muito obrigada. Comenta, compartilha. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para mais uma leitura. Um beijo, fiquem com Deus.